O Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, está emagrecendo. A Previdência está drenando os recursos do FAT. Qual é o impacto disso para o trabalhador e para o BNDES? A gente vai explicar tudinho para você logo depois da vinheta, porque o nosso convidado é o Arthur Koblitz, que é membro do BNDES e que já é conhecido aqui da nossa audiência. Né? Nossa audiência gosta quando ele vem no programa. Pois é, ele vem explicar para a gente esse assunto seríssimo, que é o empobrecimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Previdência está pegando esses recursos. O que vai acontecer com o trabalhador? Quais são as consequências? César, roda a vinheta, por favor, para começar essa conversa. Arthur, muito obrigada, viu? Você sabe que você é muito pop aqui na nossa audiência. Nossa audiência gosta fico muito satisfeito com isso. Esse assunto é um assunto importantíssimo e que a gente está acompanhando pouco, enfim, está se falando pouco disso. Bem pouco se considerado a importância desses recursos e do FAT. Então, explica para a gente o que é o FAT, por que ele está empobrecendo e qual é a consequência para o trabalhador. Eu vou responder e antes eu quero só reforçar o porquê, como você observou, a gente está ouvindo falar pouco disso nesse momento. É estranho porque estamos tratando da reforma tributária. E a reforma tributária impacta o FAT. Então, a gente devia estar discutindo o FAT nesse processo também, né? Quer dizer, a gente está discutindo as torneirinhas que vão irrigar o FAT, nós temos que debater as torneirinhas que vazam o FAT. Deixa eu falar um pouco assim com a perspectiva histórica, né, Mara, que é o seguinte, né, o FAT é uma criação de 1990, mas ele está baseado na Constituição de 88. No artigo 239 da Constituição de 88, há uma previsão para um financiamento no sistema de seguro-desemprego, do abono e de recursos para os programas de desenvolvimento do BNDES. A ideia é uma ideia bem interessante de juntar tudo isso, né, o recurso para o BNDES e os recursos para o seguro-desemprego no mesmo sistema. Sendo a ideia a de que o BNDES, ao funcionar, ao gerar seus desembolsos, a financiar o desenvolvimento, ele está gerando empregos no longo prazo, né? Empregos de boa qualidade. Então, esse sistema está vinculado. É um dinheiro que vai, uma parte dele para o seguro-desemprego, uma parte dele vai para o BNDES, e quando sobra dinheiro para o seguro-desemprego, esse dinheiro vai para o sistema de financiamento. Quando falta dinheiro para financiar o seguro-desemprego, o seguro-desemprego pode pedir os recursos para o BNDES. Se o BNDES fizer bem seu trabalho, vamos dizer assim, essa ideia, né, se o desenvolvimento estiver ocorrendo, eu não vou precisar tanto de recursos para o seguro-desemprego. Então, essa é a lógica desse negócio ficar junto. E, enfim, o Brasil seguiu essa orientação com todos esses problemas desses últimos 30, 40 anos que a gente fala, que é constantes problemas fiscais, que levaram a que esse sistema sofresse também com as desvinculações das receitas da União, né, que tiravam a parte do dinheiro que alimentava esse fundo para ajuste fiscal. Mas esse sistema continuava até que em 2019, com a reforma da Previdência, no governo aí Paulo Guedes e Bolsonaro, eles queriam acabar com os repasses para o BNDES. A gente lutou muito, né? O Congresso foi sensível ao pleito de todo mundo que está preocupado com o desenvolvimento do Brasil e não deixou acabar com os repasses previstos nesse artigo, né, 239, que falam dos recursos para o desenvolvimento para o seguro-desemprego. Né, os recursos do FAT. Né, no final das contas, é o recurso do FAT. A Constituição não fala de FAT, mas os recursos que estão descritos ali são os recursos que alimentam o FAT. Mas o que eles fizeram? Eles não conseguiram acabar com os repasses previstos para o BNDES, mas eles conseguiram abrir um buraco nesse fundo para tirar recursos para a Previdência. E isso tem levado, nos últimos anos, a uma saída substantiva de recursos do FAT. Esse ano, a coisa está na casa dos 20 bilhões de reais.
Você tem um gráfico, né? Vamos mostrar esse gráfico aqui que mostra essa evolução. Ano a ano, do quanto esses recursos estão sendo drenados e direcionados para pagar esse gráfico mostra, você vê que ele no 2023 bilhões está zero aqui, porque esse gráfico que está mostrando é o seguinte, eu preciso explicar só um pouquinho mais de uma coisa. Então, está saindo o recurso do FAT, está saindo 20 bilhões agora. Se essa saída para a Previdência continuar em termos reais aí, constante, o que vai acontecer é que o FAT vai começar a apresentar déficit. E o que aparece nesse gráfico aqui é o seguinte, em 2025, o déficit do FAT ele é tão significativo que ele começa a drenar recursos do estoque dos recursos que deviam estar no BNDES. Ele começa a tomar recursos do BNDES. Então, em 2025, saem 7,5 bi, em 2026, 24,5, e isso vai subindo. Isso são saídas de recursos do que a gente chama de FAT constitucional, quer dizer, da parte desses recursos que vão para o BNDES. Então, assim, o FAT vai estar em tal grau de problema de falta de recurso que você começa a desmontar o estoque de financiamento que tem à disposição do BNDES para financiar o desenvolvimento. E isso daqui se você projetar no tempo, é um desastre total, tá? Então a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? Porque o Brasil precisa fazer o catch-up, né? O Brasil precisa encontrar uma saída em termos de desenvolvimento, senão esse país não tem caminho, não tem entendimento, não tem acordo de distribuição de riqueza se a gente não conseguir gerar mais riqueza no Brasil. E o mecanismo que nós temos hoje, previsto na Constituição, para estimular o desenvolvimento é o sistema do BNDES. Então, isso que por isso esse gráfico é assustador. Ele é mais do que um déficit no FAT, entendeu? É um déficit no FAT que chegou a tal ponto que o FAT, para arcar com as despesas do seguro-desemprego, precisa tomar recursos do BNDES. Arthur, qual é a participação, a importância do FAT, desses recursos, na operação total do BNDES? Quer dizer, qual é a participação dele? E, se continuar nessa trajetória, coloca em risco o próprio seguro-desemprego ou há outras fontes para o seguro-desemprego? Não, eu acho que isso... Então, vamos lá. Para o BNDES, hoje, o FAT é a fonte de recursos mais importante. Tá? A gente teve lá, na época da crise financeira internacional, 2008, o governo federal colocou um aporte grande de recursos do Tesouro, né, no BNDES, enfim, para aplicar em destinações específicas, mas esse recurso já foi devolvido. Né? O BNDES devolveu praticamente todos os recursos. Hoje, o FAT é a principal fonte de recursos do BNDES e esse efeito aqui sobre o FAT constitucional é grave, é muito grave para o banco. Sobre o seguro-desemprego, também é grave, ainda mais, Mara, se você levar em conta que o governo atual tem um compromisso, né, já botou de pé uma política de revalorização do salário mínimo. E todas as despesas do FAT, né, as despesas com o seguro-desemprego, estão indexados ao salário mínimo. Então, tem essa pressão extra. Não, esse sistema ele tem uma lógica, ele é um sistema muito bem pensado, uma das coisas bacanas que tem na Constituição, e ele está sendo desmontado, continuando esse processo. E isso não está acontecendo por acaso, vamos deixar claro isso. Quem propôs esse tipo de coisa queria acabar com os repasses para o BNDES. Eles queriam ir mais além, tentaram 2 ou 3 vezes acabar com o repasse. Eles querem desmontar essa estrutura. É gente que acredita que o Brasil não precisa disso, que de algum jeito o mercado, os incentivos, né, do setor privado, ao contrário do que acontece no resto do mundo, vai levar para algum caminho de desenvolvimento no Brasil. Ou então essas pessoas não estão preocupadas com o desenvolvimento nenhum do país. Né? Tem essas 2 alternativas. Elas tinham isso como um programa, desmontar esse sistema. E isso é um legado que eles deixaram. Eles podiam ter ido mais longe. A gente não deixou. Né? O Congresso Nacional, o compromisso de vários setores na política, né? No movimento social, o compromisso com o desenvolvimento impediu que eles fossem mais longe. Mas eles deixaram um legado muito negativo. E eu acho que essa reforma tributária que o governo está propondo
tinha que aproveitar esse momento e enfrentar essa questão. Tinha que deixar um sinal claro de que o governo entende que os recursos para o seguro-desemprego e para o desenvolvimento não podem ser mexidos. Arthur, você colocou muito bem, quer dizer, esse é um legado do governo passado que dizia claramente que queria esvaziar o BNDES, mesmo que não via função para o BNDES, enfim. O governo passado, que não é a proposta deste governo. Vocês têm conversado com o Ministério da Economia, quer dizer, qual é o Ministério da Fazenda? Vocês têm conversado, você falou, isso não tá contemplado na reforma tributária, mas como você bem colocou, é importantíssimo para desenvolvimento, para recursos para desenvolvimento, para crescimento econômico e para o próprio seguro-desemprego, enfim. Você colocou ali, você fez um resumo de variáveis econômicas importantíssimas. O Ministério da Fazenda tem conversado com vocês sobre isso? Como é que está essa conversa? Então, a gente acha que está em tempo ainda de fazer essa conversa, que essa conversa tem que ocorrer na reforma tributária ainda, e a gente está começando as centrais sindicais chegaram a divulgar uma manifestação. Nós, da Associação dos Funcionários do BNDES, estamos entrando nisso agora. Estamos entrando e queremos entrar para valer. Eu já escutei várias coisas, mas o que eu posso dizer que para mim é mais importante, que é uma coisa concreta, é que o ministro da Economia, o Haddad, quando no governo passado eu denunciei, né, a tentativa foram várias tentativas de desmontar esse sistema. A última foi na PEC emergencial, que o governo Bolsonaro estava ali de forma totalmente, né, disfarçada, sem chamar atenção para o negócio, acabando com os passos para o BNDES. Eu tive apoio do ministro Haddad. Na época não era ministro, enfim, estava na posição, ele foi muito forte, agradeceu que a gente tivesse chamado atenção para esse problema. Eu sei que no PT, na época, foi um dos partidos que se movimentou para evitar que isso acontecesse. Então, eu espero contar, por coerência, né, com a sensibilidade do ministro sobre essa questão. Nós estamos levando isso para o Congresso, eu já conversei sobre isso com o deputado Eduardo Bandeira de Mello, que é um deputado que é aposentado pelo BNDES, conhece os temas do BNDES. Enfim, nós vamos levar isso para o Congresso Nacional e também para o governo federal. Eu espero que, por coerência, o governo, assim, tenha algo para nos dizer e pretenda efetivamente enfrentar essa questão, porque eles sabem muito bem, né, os efeitos disso, quanto grave é o que está acontecendo. Você espera, mas essa conversa ainda não aconteceu? Essa conversa já não deveria ter acontecido, dada a importância? O que você poderia dizer é o seguinte, quer dizer, a Associação dos Funcionários talvez não precisasse se mobilizar para fazer isso. Não, bom, as pessoas estão em campo e estão, enfim, eu entendo que o governo quer aprovar a reforma tributária, é uma questão importante política e tudo mais. Agora, nesse balanço aí de custos e benefícios, né, assim, o meu entendimento é esse. Eu acho que assim, o Brasil não muda se a gente não tiver uma postura, se o governo tiver uma postura muito firme em relação a esse tema. Eu espero que o governo, assim, eu gostaria que o governo tivesse feito isso antes de eu ter que reclamar, antes da gente ter que estar reclamando, mas assim, agora eu espero que a gente alertando para isso, a gente chamando atenção, o governo tem algo para dizer para a gente. O ideal seria que a gente nem precisasse, que isso já constasse da agenda do governo na reforma tributária, sem dúvida. Mas, enfim, não tem outras circunstâncias. Bom, estou chamando atenção agora, a gente vai chamar atenção agora de que tem que acertar isso. Acho que tem uma oportunidade agora. Eu acho que eu acho que tem que ser disputado com o Congresso isso. Eu não sei se o Congresso é fechado em relação a isso, não. Eu acho que a gente tem que desafiar a opinião pública, tem que botar isso em debate, tem que alertar a sociedade. Acho que muita gente nem ouviu falar disso, tá certo? E um governo que fala, como o seu representante maior, o presidente Lula, fala dos impactos, né, que geraram do neoliberalismo, né? Ele usou isso no discurso na ONU. Se o presidente, como várias vezes deu notícia,
entende que o BNDES é uma instituição fundamental para o país. E eu acho que é um desdobramento disso considerar que precisa-se de uma ação sobre esse tópico imediata agora, né? É isso que eu espero. Não aconteceu já, mas enfim, vou estar muito satisfeito que, se uma vez que a gente chama atenção, a gente perceba que há sensibilidade e há uma disposição de correção. Eu estou mais que satisfeito com isso. Eu entendo que o governo tem vários problemas, mas, enfim, Arthur, só para a gente já está aqui estourando nosso tempo, só para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta, que é, mais uma vez, focando, dado que isso é um recurso tão importante para um BNDES implementar, continuar seu trabalho, seu DNA, o presidente do BNDES não participou na confecção da reforma tributária. O presidente do BNDES não tem conversado sobre isso com o ministro da Fazenda e com o próprio presidente Lula? Olha, eu não tenho essa informação também, mas eu tenho certeza que o presidente do BNDES sabe desse problema. E eu teria pouca dúvida de qual seria a posição dele em relação a isso. Tá? De novo, eu não estou dentro do governo, eu não sei qual é o debate, eu sei que o governo quer aprovar a reforma tributária, mas eu acho que esse assunto merece a atenção da opinião pública. Tem muita gente que votou, apoiou esse governo e que entende que o BNDES é fundamental, que o Brasil tem que sair desse marasmo, e nós não estamos preocupados só com curto prazo, né? Com uma safra agrícola positiva, com uma notícia conjuntural melhor. Acho que os brasileiros mais conscientes sabem que a gente tem que retornar o Brasil para o caminho do desenvolvimento. O Brasil já viveu uma história de desenvolvimento sustentada, né, por pelo menos 3 décadas. E nós estamos atrás de reencontrar esse caminho. Eu entendo que as forças que compõem esse governo, o Partido dos Trabalhadores e tudo mais, tem clareza disso, faz parte das forças que entendem que o Brasil precisa retomar o desenvolvimento no longo prazo e que esses recursos são fundamentais. Vamos ver como é que eles vão reagir a isso daí. Eu espero ter apoio do governo para esses pontos e a gente precisa de respostas concretas para essas coisas todas aqui. Não é a única coisa, tá, Mara? Aproveitando aqui, falando, além de garantir os recursos para o BNDES, a gente tem que garantir também, né, a revisão do que foi feito durante o governo Temer. Né? A primeira grande reforma liberal do governo Temer não foi nem a reforma trabalhista ou a grande reforma que eles fizeram, que mobilizou vários economistas liberais, foi acabar com uma taxa mais discricionária que o governo fixava para os financiamentos do BNDES. Esse é um outro problema que ainda não está resolvido nesse governo. Tá? Existem movimentos, né? Agora o Congresso aprovou uma linha para inovação, né, que é baseada em TR, que é uma linha importante, né? Vai pegar uma quantidade muito pequenininha de recursos lá do FAT para essa inovação, mas foi um primeiro furo na TLP, a taxa criada lá pelo Temer em 2017, mas a gente também aqui espera um movimento mais decisivo, mais agressivo, em função de passar essa mensagem de que a gente já precisa, no Brasil, de taxas que estimulem investimento na indústria e investimento na infraestrutura. Né? Então, esse é o outro lado da discussão, que a gente espera que esse governo também caminhe para isso. Nós vamos estar fazendo essa discussão. A Associação dos Funcionários do BNDES vai fazer esse debate enquanto ele não for resolvido. O Brasil precisa o BNDES precisa de uma taxa que permita que ele injete esses recursos na economia, que estimule a industrialização e estimule o investimento em infraestrutura, que está faltando muito para o país. E que sem eles não tem desenvolvimento, não tem crescimento sustentado. Eu vou ter um crescimento bom no ano, porque tem uma conjuntura favorável internacional, porque a China cresceu, aí depois eu tenho ele é ruim porque a China caiu, ou porque os Estados Unidos caiu. Assim, o Brasil não pode viver em função disso. O Brasil tem que encontrar seu próprio caminho, e é o que a Constituição mirou, né? E
sim, a gente não pode dar para trás, né, daqui para frente. E vou dizer, se na época que o Brasil tinha a TJLP, a taxa específica lá, que permitia um apoio mais para o investimento no Brasil, para a infraestrutura, na época que o Brasil tinha a Constituição de 88, talvez no mundo não tivesse tão claro como está hoje a importância desses mecanismos estatais para fundamentar o desenvolvimento. Mas o que a gente vê no mundo hoje é o quê? É a China e toda a Ásia há 40 anos, 30 anos crescendo, né, baseado em mecanismos públicos de financiamento de investimento e de industrialização. E mais, você vê os países tradicionais, defensores das visões mais liberais, Estados Unidos e Inglaterra, reconhecendo e, inclusive, criando instituições para viabilizar esses financiamentos. Né? Quer dizer, eu acho que o grau de consenso no mundo real, não no mundo das ideias abstratas e de modelo de economista, mas no mundo real, é um mundo em que não há dúvida de que recursos para o financiamento do desenvolvimento são necessários. E o Brasil não pode andar para trás. Né? O Brasil tem que, pelo menos, se reconciliar com a Constituição de 88. E precisa, esses recursos são importantes, inclusive, para a atração de investimento externo. Porque muitas vezes falam, o investimento externo dá conta. O investimento externo vem se ele vê uma contrapartida, né? Exatamente. Essa ideia de que a gente arruma a casinha aqui, aí o gasto, né? Estamos lá com o gasto fiscal controlado, sem inflação, aí vai vir um turbilhão de investimento que vai levar o crescimento do Brasil. Eu não acho que é por aí. Acho que o Brasil crescendo, ele arrasta dinheiro de fora. Mas o Brasil tem que sinalizar que tem dinamismo, tem que sinalizar que está caminhando para algum lugar. E não é só um ano, né, que está indo bem. É uma coisa, né, que chama a atenção do mercado internacional, que vale a pena botar dinheiro. Esse dinheiro que vem de investimento é dinheiro que fica parado, ou que para, melhor dizendo, é o dinheiro que para gerar retorno, ele tem que gerar boas vendas, ou bons resultados, ou crescimento da economia por 1, 2, 3, 4 anos. Né? É assim que se valoriza esse dinheiro. Não é uma conjuntura que atrai investimento, é uma perspectiva de longo prazo de que a economia está crescendo. Bem, por tudo que você falou, além de todos esses conceitos e o que pensa um economista ou outro, uma escola ou outra, o fato real é que uma das principais fontes de recursos do BNDES está sendo esgotada. E isso coloca em risco o próprio DNA do banco, não é isso? Perfeito. BNDES e o seguro-desemprego. É isso aí. Legal, Arthur, muito obrigada. Sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você e ter chance de falar com seus espectadores. Bem, você que ficou com a gente aqui até agora, se você tiver mais dúvidas, manda para a gente sabe que tem, manda para a gente que a gente vai chamar o Arthur para responder. Não esquece de compartilhar, esse assunto é muito sério, deixa o like, compartilha e eu te vejo em breve.